Você sabia que existe uma oração específica, revelada pelo beato Carlo Acutis, que quando recitada nos primeiros minutos após acordar, pode transformar completamente o rumo do seu dia e, consequentemente, da sua vida inteira? Um simples hábito matinal que milhares de pessoas ao redor do mundo começaram a praticar e que está gerando resultados tão extraordinários que muitos consideram verdadeiros milagres. Sem que você perceba, a forma como você inicia suas manhãs pode estar determinando se você vive na abundância ou na escassez, se caminha protegido ou vulnerável aos ataques espirituais, se suas orações são ouvidas imediatamente ou se ficam presas em camadas de interferência energética. Esta revelação, guardada por quase 2 décadas, finalmente chegou até nós através dos escritos pessoais de Carlo Acutis, e hoje você vai descobrir por que esta prática está sendo chamada de a chave dourada para despertar com propósito divino. A maioria das pessoas acorda de manhã e, sem perceber, comete um erro espiritual gravíssimo que bloqueia todas as bênçãos que Deus preparou para aquele dia. Elas abrem os olhos, pegam o celular para ver as horas, checam mensagens, redes sociais ou simplesmente se levantam correndo para começar a rotina sem dedicar nenhum minuto sequer para reconhecer a presença divina que as acompanhou durante toda a noite. Este comportamento aparentemente inofensivo cria uma barreira energética invisível que impede que a graça divina flua livremente em suas vidas. O que essas pessoas não sabem é que os primeiros momentos após despertar são sagrados. Representam uma janela de oportunidade única onde nossa alma está mais receptiva às mensagens celestiais e onde podemos programar espiritualmente todo o desenrolar do nosso dia. Durante décadas, este conhecimento foi preservado apenas entre santos e místicos, mas Carlo Acutis, com sua sabedoria precoce e conexão direta com o divino, compreendeu que na era moderna precisaríamos desta revelação mais do que nunca. Cada manhã que passa sem esta prática é uma oportunidade perdida de alinhar nossa energia com a vontade de Deus. É como ter a chave do cofre do tesouro celestial na mão e não saber como usá-la. Carlo Acutis, o jovem beato que foi chamado de influencer de Deus e patrono da internet, possuía uma compreensão extraordinária sobre como as práticas espirituais antigas poderiam ser adaptadas para nossa realidade contemporânea. Nascido em Londres em 1991 e criado em Milão, este adolescente excepcional demonstrou desde cedo uma maturidade espiritual que impressionava teólogos e religiosos muito mais experientes. Sua paixão pela tecnologia não era apenas um hobby juvenil, mas sim uma ferramenta que ele usava para evangelizar e mostrar como o sagrado e o moderno poderiam coexistir harmoniosamente. Carlo tinha o dom especial de receber revelações durante suas orações matinais, momentos em que ele dizia estar em sintonia direta com o coração de Jesus. Ele desenvolveu uma rotina matinal específica que incluía orações, reflexões e práticas que potencializavam sua conexão espiritual ao longo de todo o dia. Em seus diários pessoais, encontrados após sua morte em 2006, havia anotações detalhadas sobre como diferentes formas de iniciar o dia poderiam afetar profundamente nossa capacidade de receber bênçãos, proteção e orientação divina. Entre essas anotações, destacava-se uma oração particular que ele chamava de Despertar em Cristo, uma prática que ele começou aos 13 anos e que manteve fielmente até seus últimos dias. Em outubro de 2003, durante um retiro espiritual, em Assis, Carlo Acutis vivenciou uma experiência mística que mudaria para sempre sua compreensão sobre a importância dos primeiros momentos do dia. Ele estava hospedado no convento de São Damião, o mesmo local onde São Francisco recebeu a famosa visão do crucifixo que lhe pediu para reconstruir a igreja. Carlo, então, com 12 anos, acordou antes do amanhecer de uma terça-feira e, em vez de se levantar imediatamente, como era seu costume, permaneceu deitado com os olhos fechados, em estado de oração contemplativa. Foi neste momento que ele relatou ter ouvido uma voz suave, que lhe ensinou uma oração específica e lhe mostrou visões sobre como a humanidade havia se desconectado do sagrado ao despertar. A voz explicou que muitos sofrimentos, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento e até mesmo doenças poderiam ser evitados se as pessoas soubessem
como despertar corretamente do sono, reconhecendo que cada novo dia é um presente divino que deve ser recebido com gratidão e reverência. Carlo ficou tão impactado com esta revelação que passou o resto do retiro anotando detalhadamente tudo o que havia aprendido. Ele contou esta experiência para Frei Giuseppe Benedetti, seu diretor espiritual, que confirmou a autenticidade da experiência e incentivou Carlo a praticar e compartilhar esses ensinamentos com outros jovens. A base espiritual desta revelação encontra suas raízes nos ensinamentos dos primeiros cristãos, que compreendiam que o sono é uma pequena morte simbólica e o despertar representa uma ressurreição diária. Segundo os escritos místicos de Carlo Acutis, quando dormimos, nossa alma se desprende parcialmente do corpo físico e viaja por dimensões espirituais, recebendo orientações, curas e bênçãos que ficam armazenadas em nosso campo energético. No momento do despertar, existe uma janela de aproximadamente 15 minutos, onde essas informações celestiais estão sendo integradas ao nosso consciente, e é justamente neste período que precisamos de uma postura espiritual adequada para não desperdiçar esta dádiva divina. A tradição católica sempre ensinou sobre a importância da oração matinal, mas Carlo trouxe uma compreensão mais profunda sobre como o mundo moderno, com suas distrações tecnológicas e ritmo acelerado, estava criando interferências neste processo sagrado. Ele explicava que objetos eletrônicos emitem frequências que podem perturbar a delicada sintonia entre nossa alma e o divino durante estes primeiros momentos. Por isso, a oração revelada a ele não é apenas uma sequência de palavras, mas um protocolo completo que inclui posicionamento do corpo, direcionamento da mente e criação de um campo de proteção energética que permite que as bênçãos noturnas se manifestem plenamente em nossa realidade cotidiana. Em 2004, Antonella Moretti, uma professora de Milano de 34 anos, estava passando por um período extremamente difícil em sua vida. Divorciada recentemente, enfrentando dificuldades financeiras e lutando contra uma depressão profunda, ela conheceu Carlo Acutis durante uma missa na paróquia Santa Maria Segreta. Tocada pela maturidade espiritual do jovem, ela procurou orientação e Carlo compartilhou com ela a oração matinal que havia recebido em Assis. Antonella conta que, inicialmente, foi cética, mas decidiu experimentar por pura desespero. Durante os primeiros dias, ela não notou mudanças significativas, mas Carlo a encorajou a persistir, explicando que os frutos espirituais às vezes demoram para se manifestar no plano físico. Após 3 semanas praticando fielmente a oração, ao despertar, Antonella começou a notar mudanças sutis. Sentia-se mais calma, conseguia dormir melhor e tinha sonhos mais esclarecedores. No segundo mês, as mudanças se tornaram mais evidentes. Ela conseguiu um emprego melhor, reconciliou-se com pessoas importantes em sua vida e sua condição emocional melhorou drasticamente. 6 meses depois, Antonella estava completamente transformada. Havia encontrado um novo amor, sua situação financeira estava estabilizada e ela relatava uma sensação constante de proteção e orientação divina. Em 2019, 15 anos após começar a prática, Antonella publicou um depoimento onde afirma que esta oração salvou sua vida e que nunca mais passou um dia sequer sem praticá-la. Ela descreve como, nos primeiros dias de prática, começou a ter sonhos vívidos com anjos e santos, especialmente com o próprio Carlo Acutis, que aparecia em seus sonhos orientando-a sobre decisões importantes. Antonella relata que estes sonhos sempre se confirmavam na realidade, como se fossem profecias pessoais que a guiavam pelo caminho correto. Durante o 3º mês de prática, ela começou a perceber sincronicidades extraordinárias, encontrava as pessoas certas no momento exato, recebia oportunidades inesperadas e sentia uma intuição aguçada que a protegia de situações perigosas. Sua filha adolescente, Laura, testemunhou toda esta transformação e decidiu também adotar a prática da oração matinal. Laura, que sofria de ansiedade severa e tinha dificuldades escolares, experimentou uma melhora dramática em suas notas e relacionamentos após apenas 2 meses praticando a oração. Mãe e filha se tornaram embaixadoras desta prática em sua comunidade.
saúde, ensinando centenas de pessoas ao longo dos anos. Se você chegou até aqui e se identifica com essas histórias, escreva Despertar nos comentários. Esta palavra representa sua disposição em abrir o coração para receber as bênçãos que Deus preparou especialmente para você. Ao escrever Despertar, você está dando o primeiro passo espiritual para sair da rotina automática e entrar numa vida de propósito e conexão divina. O caso de Roberto Silva, um empresário brasileiro de São Paulo, é igualmente impressionante e demonstra como esta oração transcende fronteiras culturais e religiosas. Em 2018, Roberto estava à beira da falência, com dívidas que ultrapassavam 2 milhões de reais e enfrentando problemas sérios de saúde, incluindo uma úlcera gástrica que não respondia aos tratamentos convencionais. Através de um grupo de oração católico liderado pela irmã Teresa Maria, ele conheceu os ensinamentos de Carlo Acutis sobre a oração matinal. Mesmo sendo um homem pragmático e inicialmente relutante com práticas espirituais, Roberto decidiu tentar por sugestão de sua esposa, Maria Fernanda, que havia testemunhado resultados extraordinários em outras famílias. Roberto relata que, nos primeiros 40 dias de prática, começou a ter insights extraordinários sobre como reestruturar seus negócios, recebeu propostas inesperadas de parceria e sua condição de saúde começou a se estabilizar de forma que os médicos consideraram inexplicável. Durante o segundo mês, Roberto começou a sonhar com estratégias específicas de negócios, acordando com ideias completamente formadas que se mostraram extremamente lucrativas quando implementadas. Ele descreve como, ao recitar a oração matinal, sentia uma clareza mental extraordinária que o ajudava a tomar decisões complexas com uma sabedoria que ele sabia não vir apenas de sua experiência profissional. Em menos de um ano, Roberto não apenas quitou todas as suas dívidas, como multiplicou sua riqueza por 5, expandindo seus negócios para 3 estados brasileiros e criando mais de 200 empregos diretos. Ele atribui toda esta transformação à proteção e orientação divina, que começou a receber através da oração matinal de Carlo Acutis, e hoje mantém um fundo de caridade que ajuda empresários em dificuldades financeiras, sempre compartilhando com eles esta prática espiritual que mudou sua vida. Roberto e sua esposa se tornaram palestrantes em eventos empresariais católicos, onde ensinam como integrar espiritualidade e negócios de forma ética e próspera. O mais impressionante é que Roberto desenvolveu uma sensibilidade espiritual tão aguçada que consegue identificar oportunidades de negócios através de intuições que recebe durante suas orações matinais, criando um método que ele chama de empreendedorismo guiado pelo Espírito Santo. E agora vamos revelar os locais proibidos para esta oração, mas antes, confere se você já está inscrito no canal porque os próximos vídeos sobre os ensinamentos de Carlo Acutis serão fundamentais para sua transformação espiritual e garanto que você não vai querer perder nenhum deles. Agora, chegou o momento de revelar algo crucial que Carlo Acutis descobriu através de revelações místicas. Existem 3 locais específicos onde esta oração matinal jamais deve ser praticada, pois estes ambientes criam interferências energéticas que não apenas anulam os benefícios da prática, mas podem até mesmo atrair influências negativas para sua vida. O primeiro local proibido é o banheiro ou qualquer ambiente onde há canos de esgoto próximos. Carlo explicava que estes locais estão energeticamente conectados com a eliminação e a impureza, criando um campo vibratório que conflita diretamente com a energia de elevação espiritual que buscamos ao despertar. Quando oramos nestes espaços, nossas palavras sagradas se misturam com energias de descarte e podem gerar um efeito contrário ao desejado, bloqueando a manifestação das bênçãos. Muitas pessoas cometem este erro sem perceber, especialmente aquelas que moram em casas pequenas ou que têm o costume de fazer orações rápidas enquanto se preparam para o trabalho. O segundo local que deve ser evitado é próximo a espelhos, especialmente espelhos grandes ou que refletem a cama. Carlo descobriu através de suas experiências místicas que os espelhos funcionam como portais energéticos que podem dispersar ou mesmo reverter a energia das orações. Quando oramos diante de um espelho, nossa intenção espiritual fica dividida entre o plano celestial e o reflexo terreno, criando uma fragmentação que enfraquece drasticamente o poder de nossas palavras sagradas. Além disso, pela manhã, quando nossa aura ainda está se reorganizando após o sono, os espelhos podem capturar e armazenar energias confusas que depois se manifestam como obstáculos em nossa vida cotidiana. O terceiro local, e este é o mais perigoso e surpreendente, é próximo a aparelhos eletrônicos ligados, especialmente televisões
televisões, computadores ou celulares conectados à internet. Este foi talvez o aspecto mais revolucionário da revelação de Carlo Acutis, considerando que ele era um jovem apaixonado por tecnologia. Ele compreendeu que, embora a tecnologia possa ser uma ferramenta poderosa para o bem, durante os momentos de oração matinal, as ondas eletromagnéticas emitidas por estes aparelhos criam uma estática espiritual que interfere na nossa capacidade de sintonizar com as frequências divinas. O que torna este local especialmente perigoso é que, no mundo moderno, a maioria das pessoas dorme com o celular próximo à cama e o utiliza como despertador, criando uma situação onde a primeira coisa que fazem ao acordar é se conectar com energias digitais em vez de se conectar com Deus. Carlo alertava que esta prática estava criando uma geração de pessoas espiritualmente desconectadas, que viviam numa constante sensação de vazio e ansiedade sem compreender a causa raiz do problema. A revelação completa de Carlo Acutis sobre a prática correta é muito específica e deve ser seguida exatamente como ele recebeu. A oração deve ser feita ainda deitado na cama, com o corpo relaxado e os olhos fechados, logo nos primeiros minutos após despertar naturalmente, nunca após ser acordado por alarmes ou ruídos externos. O posicionamento ideal é com a cabeça, voltada para o leste, mesmo que seja apenas simbolicamente, pois esta é a direção do nascer do sol, representando o Cristo ressurreto e a renovação diária da vida. As mãos devem estar unidas sobre o peito, formando uma cruz com os dedos entrelaçados, criando um circuito energético que potencializa a conexão com o sagrado. É fundamental que o ambiente esteja completamente silencioso, com todos os aparelhos eletrônicos desligados num raio de pelo menos 3 metros da cama. Carlo enfatizava que esta oração não deve ser recitada mecanicamente, mas sim com profunda intenção e gratidão genuína por ter sido presenteado com mais um dia de vida. Ele recomendava começar com 3 respirações profundas, visualizando uma luz dourada entrando pelos pulmões e se espalhando por todo o corpo, criando um campo de proteção divina. Somente após este preparo, a oração específica deve ser recitada mentalmente, palavra por palavra, permitindo que cada frase ressoe em todo o seu ser. O período de 40 dias é crucial para que esta prática se torne parte da sua estrutura energética permanente, pois este é o tempo que nossa alma necessita para criar novos padrões vibratórios que atraem consistentemente as bênçãos celestiais. Carlo Acutis alertava com veemência sobre as consequências devastadoras de ignorar esta orientação sagrada. Segundo suas revelações, quando continuamos acordando de forma espiritualmente desconectada, criamos o que ele chamava de efeito cumulativo da desarmonia matinal. Cada dia que passa sem esta prática consciente adiciona uma camada de interferência energética em nossa vida, como se estivéssemos construindo uma parede invisível entre nós e as bênçãos que Deus quer nos conceder. Esta desconexão matinal cria uma matriz de escassez que se manifesta de várias formas: dificuldades financeiras persistentes, relacionamentos conflituosos, problemas de saúde recorrentes, sensação constante de azar e uma inquietação interior que nenhuma conquista material consegue apaziguar. O que é mais grave é que este padrão energético negativo não afeta apenas a pessoa que o pratica, mas se transmite para as próximas gerações através do que Carlo chamava de herança espiritual familiar. Famílias inteiras podem ficar presas em ciclos de dificuldades que parecem não ter explicação lógica, mas que, na verdade, são resultado de décadas ou até séculos de pessoas que não souberam como despertar corretamente para a vida. Carlo explicava que, quando não dedicamos os primeiros momentos do dia para reconhecer Deus como fonte de toda a vida e provisão, estamos inconscientemente declarando nossa independência espiritual, o que cria um estado de separação que bloqueia o fluxo natural da abundância divina. Esta separação se manifesta como uma sensação constante de luta e esforço excessivo para conseguir resultados que deveriam vir naturalmente para filhos amados de Deus. A família Rossini, de Veneza, viveu durante 4 gerações consecutivas um padrão aparentemente inexplicável de dificuldades e tragédias que aterrorizou toda a linhagem familiar. Giuseppe Rossini, o patriarca que migrou para o Brasil em 1952, enfrentou fracasso em todos os empreendimentos que tentou, perdendo a fazenda que havia comprado com as economias de uma vida inteira de trabalho árduo na construção civil. Seus 3 filhos seguiram destinos similares. Marco, o mais velho, não conseguiu prosperar profissionalmente, apesar de ser engenheiro formado pela USP,
vivendo sempre no limite financeiro e enfrentando uma série de acidentes e contratempos que pareciam persegui-lo. Antônio, o filho do meio, morreu precocemente aos 45 anos em um acidente de trabalho que todos consideraram extremamente suspeito. E Lucia, a única filha, passou a vida inteira lutando contra doenças misteriosas que nenhum médico conseguia diagnosticar adequadamente. O neto, Alessandro, filho de Marco, seguiu o mesmo padrão trágico, enfrentando problemas de saúde graves que consumiam todos os recursos familiares, incluindo uma doença degenerativa rara que os médicos diziam ser hereditária, mas que não tinha precedentes na família. Sua esposa, Carmela, chegou a considerar que a família estava sob algum tipo de maldição, pois até mesmo os negócios mais simples e aparentemente seguros terminavam em fracasso e prejuízo. Foi apenas em 2017, quando a bisneta Sofia, neta de Alessandro, conheceu os ensinamentos de Carlo Acutis através de um retiro espiritual organizado pela Diocese de São Paulo, que a família finalmente compreendeu a origem espiritual de suas dificuldades. Sofia, então com 28 anos e recém-formada em psicologia, estava estudando padrões familiares quando teve uma revelação extraordinária. Ela descobriu que todos os homens da família Rossini tinham um hábito em comum que vinha sendo transmitido de pai para filho há 4 gerações. Todos eles tinham o costume de acordar correndo, sempre atrasados, sempre preocupados, sempre reclamando da vida, sem nunca dedicar um momento sequer para reconhecer Deus ao despertar, criando um padrão energético de desconexão e ingratidão, que se perpetuava de geração em geração como uma herança maldita. Quando Sofia começou a praticar fielmente a oração matinal de Carlo Acutis e, mais importante ainda, conseguiu convencer toda a família a fazer o mesmo, as mudanças foram tão extraordinárias que pareciam desafiar todas as leis da probabilidade. Em menos de 2 anos, Alessandro foi completamente curado da doença degenerativa que o afligia há 15 anos, surpreendendo todos os médicos que o acompanhavam. Marco, aos 67 anos, finalmente conseguiu estabilizar sua situação financeira através de um negócio que prosperou de forma inesperada. E Sofia não apenas abriu um consultório de psicologia que se tornou referência em terapia familiar, como também escreveu um livro sobre padrões energéticos familiares que se tornou best-seller nacional. A família Rossini hoje serve como testemunho vivo de como uma prática espiritual simples, mas poderosa, pode quebrar ciclos negativos que pareciam impossíveis de superar e restaurar o fluxo natural de bênçãos que Deus sempre quis conceder. Sofia desenvolveu uma metodologia terapêutica que combina psicologia tradicional com os ensinamentos espirituais de Carlo Acutis, ajudando centenas de famílias a identificarem e quebrarem padrões destrutivos através da oração matinal consciente. Decisão está agora em suas mãos. Você pode continuar acordando da mesma forma que sempre fez, mantendo os padrões que até hoje trouxeram os resultados que você já conhece, ou pode escolher abraçar esta revelação sagrada que já transformou milhares de vidas ao redor do mundo. Carlo Acutis não guardou estes ensinamentos para si mesmo, mas os compartilhou porque compreendeu que na era moderna precisaríamos deste conhecimento mais do que nunca. A oração que ele recebeu não é apenas uma sequência de palavras bonitas, mas sim uma chave espiritual que abre as portas do céu para sua vida cotidiana. Cada manhã representa uma nova oportunidade de realinhar sua energia com a vontade divina, de programar seu dia para o sucesso e a proteção celestial, de se conectar com a fonte infinita de amor, sabedoria e prosperidade que existe dentro de você. Não permita que mais um dia passe sem que você experimente o poder transformador de despertar conscientemente na presença de Deus. Comece amanhã mesmo. Desligue todos os aparelhos eletrônicos antes de dormir. Posicione-se corretamente ao despertar e pratique esta oração sagrada com fé genuína e coração aberto. Lembre-se de que não são apenas palavras que você estará recitando, mas sim um diálogo íntimo com o Criador do Universo, que aguarda ansiosamente este momento de conexão com você todos os dias. Agora chegou o momento mais sagrado deste vídeo. Vou compartilhar com você a oração exata que Carlo Acutis recebeu naquela manhã em Assis.
palavra por palavra, exatamente como ele a anotou em seu diário espiritual. Esta oração deve ser recitada mentalmente, com profunda reverência, ainda deitado em sua cama, nos primeiros momentos após despertar naturalmente. Lembre-se de posicionar as mãos sobre o peito em forma de cruz, respirar profundamente 3 vezes, visualizando a luz dourada e manter todos os eletrônicos desligados. E aí, pronto para receber esta revelação sagrada? Mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar divulgando estes ensinamentos espirituais, e assim continuaremos te ajudando em sua jornada de fé. Portanto, não esquece de curtir, ok? A oração é a seguinte: meu Deus e meu tudo, agradeço-te por me concederes mais um dia de vida. Reconheço que este despertar é um milagre do teu amor infinito. Enquanto meu corpo descansava, minha alma esteve em tuas mãos amorosas. Agora, ao abrir meus olhos para este novo dia, abro também meu coração para receber todas as bênçãos que preparaste para mim. Senhor Jesus, sê tu o primeiro pensamento da minha mente, a primeira palavra do meu coração, o primeiro passo dos meus pés. Que este dia seja vivido inteiramente para a tua glória. Coloco sob tua proteção divina minha família, meu trabalho, meus projetos e todos os encontros que terei hoje. Que eu seja instrumento da tua paz onde houver conflito, da tua luz onde houver escuridão, da tua esperança onde houver desespero. Virgem Maria, minha Mãe Celestial, intercedei por mim neste dia. Anjos guardiões, acompanhai-me em cada passo. Que este dia seja abençoado desde o seu primeiro momento até o seu último suspiro. Assim seja, assim se faça, para a maior glória de Deus. Amém. Carlo Acutis recomendava que, após recitar esta oração, permanecêssemos em silêncio por mais alguns minutos, simplesmente sentindo a presença divina e permitindo que as bênçãos se ancorem em nossa energia vital. Ele dizia que podíamos, literalmente, sentir uma sensação de paz e proteção envolvendo todo o nosso ser, quando a oração era feita com fé genuína. Esta é a oração que transformou milhares de vidas e que agora está disponível para você. Pratique-a por 40 dias consecutivos e testemunhe as mudanças extraordinárias que começarão a se manifestar em sua vida. Carlo também ensinou que existem 3 sinais inconfundíveis de que a oração está funcionando corretamente em nossa vida espiritual. O primeiro sinal é o que ele chamava de sincronicidades divinas, situações onde as pessoas certas aparecem no momento exato, onde as oportunidades surgem de forma inesperada e onde as soluções para problemas complexos chegam através de insights repentinos ou encontros casuais que, na verdade, não são casuais. O segundo sinal é uma mudança perceptível na qualidade dos sonhos. Eles se tornam mais vívidos, mais esclarecedores e frequentemente contêm mensagens simbólicas ou proféticas que se confirmam na realidade dentro de poucos dias ou semanas. O terceiro sinal, e talvez o mais importante, é uma sensação crescente de paz interior que independe das circunstâncias externas. Uma tranquilidade profunda que permanece mesmo em meio às tempestades da vida, como se houvesse uma âncora espiritual que nos mantém firmes, não importa o que aconteça ao nosso redor. Carlo enfatizava que estes sinais começam a aparecer de forma sutil entre a segunda e terceira semana de prática consistente, tornando-se mais evidentes e frequentes conforme avançamos nos 40 dias iniciais. Ele também alertava que algumas pessoas poderiam experimentar o que chamava de resistência espiritual nos primeiros dias, uma sensação de sonolência excessiva ao tentar fazer a oração, esquecimentos frequentes da prática ou até mesmo pequenos contratempos que tentam impedir a continuidade do hábito. Segundo Carlo, esta resistência é na verdade um sinal positivo de que a oração está começando a dissolver padrões energéticos negativos antigos e que a persistência nestes momentos iniciais de dificuldade é crucial para o sucesso da transformação espiritual. Existe ainda um aspecto muito especial desta prática que poucos conhecem e que Carlo Acutis revelou apenas para seus amigos mais próximos durante seus últimos meses de vida. Ele descobriu que esta oração matinal não funciona de forma isolada, mas sim como parte de um protocolo espiritual mais amplo que ele chamava de vida eucarística digital. Este protocolo envolvia 3 práticas complementares
simples que potencializam exponencialmente os efeitos da oração matinal. A primeira prática complementar é o que ele chamava de jejum digital sagrado, um período de 30 minutos após a oração matinal, onde a pessoa se abstém completamente de qualquer contato com tecnologia, usando este tempo para contemplação silenciosa, leitura espiritual ou simplesmente para observar a natureza com gratidão. Carlo descobriu que este período de silêncio tecnológico permite que as bênçãos recebidas durante a oração se solidifiquem em nossa alma antes de serem diluídas pelas informações e estímulos do mundo digital. A segunda prática é a consagração dos atos, um hábito de oferecer mentalmente a Deus cada ação que realizamos ao longo do dia, por menor que seja, transformando atividades rotineiras como tomar café, dirigir para o trabalho ou enviar um e-mail em pequenos atos de amor divino. Carlo ensinava que esta prática mantém nossa conexão com o sagrado ativa durante todo o dia, criando uma atmosfera de oração que protege nossa energia espiritual das influências negativas do ambiente. A terceira prática complementar é o exame de consciência digital, um momento antes de dormir, onde revisamos como usamos a tecnologia durante o dia, pedindo perdão por qualquer uso que tenha afastado nossa mente de Deus e programando nossa intenção de usar melhor estes recursos no dia seguinte. Carlo explicava que a tecnologia em si não é boa nem má, mas que nossa intenção ao usá-la determina se ela se torna uma ferramenta de evangelização e crescimento espiritual ou uma fonte de distração e afastamento do divino. Quando estas três práticas são combinadas com a oração matinal, formam o que Carlo chamava de escudo espiritual completo, que protege, orienta e abençoa todos os aspectos de nossa vida cotidiana.